Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Nós vamos seguir aqui então na nosso tempo de EBD. E eu já convido então os professores que venham aqui comigo, somarem-se a mim. Eles virão com o microfone. Talvez, se for possível, eu estava até pensando se a gente pode deixar um microfone lá para a turma lá de trás, lá, porque às vezes eles querem participar, a gente também, se for possível, né? Dá para deixar? Lá com o pessoal lá da ilha, lá do... Não, só lá atrás. Eu vou chamar os irmãos, aí os que puderem, para vir mais à frente aí, para a gente ficar mais juntinho, mais condensados aqui, a gente tem essa oportunidade de participar aí, tá? Som. Isso, vamos se ajustando aqui, chegando pertinho, esse nosso tempo de EBD. Que bom, né, irmãos? Hoje, acho que uma palavra que foi repetida aqui, eu repito mais uma vez, essa palavra aqui hoje cedo, está no meu coração também, essa palavra de alegria, né? Alegria por estar na casa do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui para esse tempo com Ele, esse tempo de EBD, tempo de aproveitar e deixar Ele seguir com a agenda dele conosco, buscá-lo logo de manhã. Vamos orar nesse instante, então, para que a gente consagre a Ele esse tempo aqui de estudo e Ele nos abençoe. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, é com alegria que nós estamos na Tua casa aqui nessa manhã, realmente. Alegria por termos vindo aqui, alegria por sermos Teus, alegria por Te servir e depois de mais uma semana estar aqui com entrega, ó Pai, com presença, com participação na Tua casa. Como é bom estar aqui. Eu agradeço por estar aqui, Senhor Deus, para Te ouvir, para Te servir também. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes. Que bom, ó Pai, como é bom estarmos aqui na Tua casa e nós Te agradecemos por esse privilégio, por essa bênção. Oramos também pelos irmãos que acompanharão a nossa aula aqui pela internet, que a Sua graça também esteja ali com eles. Mas abençoe, Senhor, toda a condução dessa aula, tudo aquilo que há de vir, que o Senhor conduza conforme os Teus propósitos e haja crescimento, haja, Pai, uma absorção de uma maneira especial e particular daquilo que o Teu Espírito tem para cada um de nós individualmente. Nós entendemos e cremos sim, Pai, que há muitas coisas boas aqui que o Senhor quer nos trazer e nos ministrar no aspecto coletivo, mas há também aquilo que individualmente o Senhor tem como propósito para a vida de cada um. E que a gente não se desatente disso, mas que a gente apreenda, Pai, para os nossos corações tudo aquilo que o Teu Espírito tem em nível particular. É assim que nós consagramos esse tempo de EBD, é assim que nós choramos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, então, seguir aqui com o nosso tempo aqui, não é? Sempre como eu tenho começado esse tempo de EBD aqui, tenho feito essas ressalvas de que, assim, estamos aqui, estamos para participar, tá? É um modelo de construção, de aula, de aproveitamento juntos, né? Então, que bom ter os professores aqui. Os professores têm andado meio tímidos, né? Estão cada vez mais restritos, né? A gente vai enviar mandado para os professores. Não tô brincando, não vou fazer isso não. Mas, enfim, é muito bom estarmos aqui, né? E, gente, participem, tá? Convido aos irmãos para que sempre participem forte e alto, vocês que estão aí, para que a gente possa se ouvir aqui. E eu sempre tentarei aí replicar para que quem estiver online consiga aproveitar aí daquilo que foi perguntado, tá? E, enfim, hoje como que nós vamos fazer aqui, até ajustando algo da semana passada? A gente vai seguir na mesma linha de interagir e quando a gente não conseguiu, não chegar na resposta lá, aí com vocês, não chegar, aí eu passo para os professores, aí vocês entram, porque a semana passada os professores ficaram um pouco mais aqui, né? Os professores é time de apoio, tá? Eles estão pontuando ali também, mas eles é para apoiar. O grande objetivo e propósito aqui
realmente a nossa interação, por isso que é a priorização aí, tá? Então, vamos lá, a gente tem um slide aí, de novo aí o slide dos pontos aí, né? E eu gostei de ver os adolescentes semana passada, né? Trouxeram reforços hoje, né? Alguns aí estavam meio sonolentos aí, né? No soninho, mas que bom, gente, que bom vocês terem reagido bem. Tenho gostado de ver essa interação. Semana passada Deus nos abençoou muito, foi muito gostoso, né? Muito bom, gente, vocês participarem, construírem o resultado, assim. Fico muito feliz, muito grato a Deus por isso, tá? E vamos lá. Vocês viram que essa semana nós mandamos as pílulas, certo? Todo mundo viu aí? Ok. Então, qual que é? A ideia da pílula é exatamente a gente ter um indicativo do que foi comentado na aula, para que a gente recapitule, tá? Se alguém não recebeu, por favor, nos procure, faça uso daquele material. Se você percebeu que na pílula não entrou algo que deveria ter entrado, pode acontecer, por favor, nos acione que a gente, de muito bom grado, teremos aí uma versão 2, né? De cada material no que for preciso, tá? A gente acabou mandando na tacada essa semana das 3 aulas, mas agora a gente vai mandar aí semana a semana, tá? Dessas 2 últimas aulas. Então aproveitem isso aí e não tenham aí nenhuma dificuldade nesse aspecto, tá? De nos indicar e comentar o que foi importante. Então é isso, gente. A semana passada a gente então aproveitou e olhou esse aspecto de entender pequenas histórias, pequenas porções do Antigo Testamento que compõem o relato bíblico, a trajetória bíblica, né? E fazem parte dessa grande história. São pequenas histórias que constroem a história maior. E, enfim, hoje nós vamos o quê? Chegar na segunda parte dessa história, dessa grande história bíblica, que é o Novo Testamento, que também é repleto de episódios, de pequenos relatos, mas de pequenos tópicos, capítulos, ou livros, ou parábolas, o que quer que seja, mas que tem a ver com essa progressão da história. Quem aqui esteve nas outras aulas vai se lembrar, a gente fez aqueles gráficos do vale e tal, do vai e volta e tudo mais, e a ideia ali é o quê? Com os evangelhos eles são a centralidade da história do Senhor. Então, a partir dos evangelhos que a gente entende o Novo Testamento e tudo começa aí, né, nesse rumo. A gente vai ter aí a chegada da igreja e a expansão da história de Deus, não só com um povo, com uma nação, mas agora para todos os confins da terra, ou seja, outros povos, outras nações, dentro aí do que a gente tem visto aí e entendido da história maior que faz parte, tá? Então, a semana passada a gente fez aí Antigo Testamento. E aí, quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente chega em Malaquias. E Malaquias é legal porque, assim, Malaquias, ele tanto na Bíblia quanto cronologicamente, ou seja, na história, Malaquias é o último lance, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. A gente já entendeu isso em uma outra aula aqui, que os livros da Bíblia do Antigo Testamento, eles não estão necessariamente na ordem cronológica, tá? Lembre-se disso. Porque às vezes, principalmente por causa dos livros ali do Pentateuco, os 5 primeiros, os de Gênesis a Deuteronômio, dá essa sensação de que assim, a Bíblia vai ser cronológica, e ela não é. Tá? Se a gente fosse olhar de uma perspectiva cronológica, o segundo livro não seria Êxodo, seria Jó. Olha como isso é diferente. E Jó está lá na frente, né? Quem já veio nas outras aulas sabe que isso assim o é. Por quê? Porque afinal de contas, a Bíblia nossa, no Antigo Testamento, ela está organizada conforme a ideia da Torá, da Bíblia hebraica, que você tem a Torá e você tem os escritos e aí você tem os profetas. Então eles são agrupados nesses 3 setores, por isso que os profetas vão estar ali agrupados na parte final do Antigo Testamento. Mas aí dentro do agrupamento eles fizeram nessa ordem. Aí a gente tem Malaquias, que é o último livro, tá? E aí é o seguinte, a gente já tem olhado aqui, então dentro daquela linha que a gente viu, linha do tempo, né? Fazer aqui para vocês verem, né? Acho que é isso, a gente viu que o último lance da história de Deus com o povo dele, do que a Bíblia traz, foi o quê? Quando o povo retorna do exílio, certo? O povo retorna do exílio. A gente vai ter livros que falam disso,
A gente está estudando Neemias, por exemplo, aqui no domingo à noite, que fala sobre isso. A gente vai ter profetas que apontam para esse momento, como Ageu, como Malaquias. Malaquias aponta para esse momento. Então, quando a gente está falando de Malaquias, a gente está falando do reino, de qual dos dois reinos? São dois reinos, lembra? Judá, exatamente. Reino de Judá, porque o reino de Israel meio que já se liquefez ali entre as... É mesmo, né? Ah, perfeito. Não percamos os pontos, né? É isso aí. Boa, que bom, né? Ficamos aqui. Então, assim, a gente sabe já que o reino de Israel, o reino do norte, ele ficou, né, depois do exílio, misturou Samaria, aquelas coisas todas, ele perdeu, né, a importância e a expressão dele na história bíblica e assume o reino de Judá. E aí, Malaquias está, então, para o reino de Judá, fazendo profecia e tudo mais. Aí a gente vai começar o Novo Testamento. E aí a gente vai ter os livros que são de qual momento? Os evangelhos. Os evangelhos fazem parte desse momento. Os evangelhos, eles têm a ver com essa realidade do que lá do Antigo Testamento a gente entendia que era o quê? O reino do sul, então. Então a gente está falando Jerusalém no Antigo, Jerusalém no Novo, certo? A Jerusalém lá do tempo de Malaquias e tudo mais, e a Jerusalém que depois é do tempo dos evangelhos, Jesus e tudo mais. Ok? É a mesma cidade? É a mesma cidade, certo? Mas é a mesma cidade no pra valer da coisa? É a mesma realidade? Não é? Por que a gente vai dizer então que ela não é a mesma cidade? Não entendi. Renovada. Bom ponto. Por quê? Passaram-se 400 anos. Eu converso aqui com os irmãos, uma coisa que a gente sempre ouça os irmãos falarem, é mais ou menos assim: ih, pastor, há uns 40, 50 anos isso aqui era tudo mato, né? Aquela brincadeira que o pessoal todo fala, né? 50 anos, muita coisa muda. Quem dirá em 400 anos? Então eu chamo essa atenção por quê? Porque quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ler sobre esse momento histórico, sobre essa Jerusalém. Quando a gente lê sobre a Jerusalém do tempo de Malaquias, de Ageu, de Neemias, gente, vocês vão percebendo na leitura que é como se fosse uma outra cidade. E claro que vai ser uma outra cidade, né? É o mesmo lugar físico, geográfico, territorial, mas é um outro momento. E isso deve ser importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque muita coisa do que mudou nesses 400 anos tem a ver com a história que Deus está escrevendo. Então eu vou ressaltar aqui algumas delas com vocês. Eu não, vocês vão ressaltar comigo. Vamos lá. A Jerusalém do Novo Testamento aqui é a Jerusalém que agora na história do povo de Deus tem alguns grupos definidos com alguns nomes específicos. Quem são esse pessoal? Tem dois principais aí. Dois grupos ali, eles estão sempre nos evangelhos, gente. Oi? Tá, aqui ó, foi participar, já levanta a mão para facilitar aqui os pontos e tudo mais. Quem são esse pessoal? Pessoal que estava sempre ali, ó, de olho em Jesus. Qual? Não é. Fariseus. Fala bem alto, hein? Jonas falou fariseus? Beleza. Ó, vou dar uma dica, hein? Ó, vocês ficam aqui comigo na repescagem, tá? Se eles não fizerem aí. Além dos fariseus, tem mais um. Saduceus, né? Tá? É o seguinte, tinham outros grupos também. Por exemplo, zelotes. Só que dentro aqui da história, da conjuntura bíblica, quem tem, principalmente no que diz respeito a Jesus, tinha os essênios também. A Bíblia não fala dos essênios, mas tinham eles também. Mas assim, são dois grupos que existem na Nova Jerusalém dos evangelhos, e lá se você ler Malaquias, Ageu, você não vai vê-los. Por quê? Porque eles surgem no 2º século antes de Cristo. Malaquias foi no ano 430, mais ou menos, 425 antes de Cristo.
Então, ou seja, foi algo desse período, dessa janela aí que aconteceu. Por isso que a gente não ouve falar sobre esse pessoal lá, tá? Nessa nova Jerusalém aí dos evangelhos também, a gente ainda tem uma outra realidade, que é um lugar que existe um grupo muito forte assim relacionado à lei, onde Jesus foi levado, onde Paulo também foi levado no Novo Testamento. Como é que é o nome desse grupo, desse lugar, desse ambiente? Aí, hein? Fechou, Sinédrio. É isso aí. É no Sinédrio que tem o quê? Tem a figura, por exemplo, do sumo sacerdote, que esteve envolvido nos trâmites ali de acusações de Jesus e tudo mais. E daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas era um fórum da lei, era um fórum do pessoal assim que eles... a gente precisa entender que o Antigo Testamento, apesar do templo, apesar de algumas coisas mais definidas, como o tabernáculo e tudo mais, você tem essa realidade da lei, a grande propriedade do povo de Deus. Então esse pessoal, eles eram pessoas responsáveis pela lei. Um outro pessoal que também é dito, só que esse já estava já no Antigo, eram quem? Eram os escribas. Por que os escribas? Porque lá, naquele tempo, não tinha papel, não tinha caneta, não era todo mundo que era versado em escrita, era uma coisa muito cara. Então você tinha pessoas que tinham essa função dentro da realidade, né, da nação. Mas já em Esdras já falava dos escribas, a gente já tinha, mas esse pessoal, essas coisas e tudo mais, a gente vai ver que é bem no novo mesmo, na Nova Jerusalém aí dos evangelhos aí do Novo Testamento, tá? Nessa Nova Jerusalém, nessa realidade, nesse momento, também tem algo que, assim, um lugar onde o povo ia muito. Que lugar é esse? Um lugar que não era típico do Antigo Testamento. Que lugar é esse? Sinagogas, o pontuador, hein? O time dos homens tem... É isso aí, sinagoga. Gente, olha que interessante a mudança de paradigma. Por quê? No Antigo Testamento, a adoração era feita na onde? No templo, exatamente. E o templo ficava na onde? Jerusalém. Fala alto para pontuar. Jerusalém. E aí, como que o pessoal adorava? E levavam como? Como que era esse? Sacrifícios, animais, mas assim, geograficamente, como é que era isso? Hã? Peregrinando, né? E hoje a gente já falou de uma realidade dessa. A Sandra leu aqui Salmo 122. Salmo 122 fala disso. O pessoal falava assim: alegrei-me, fiquei feliz quando me disseram: olha, a gente vai para a casa do Senhor. Não é ir no domingo na igreja, era ir até Jerusalém para adorar. Era circulando os montes, era pelos montes, mas o hino é contextualizado. Eles iam até Jerusalém, a adoração era no templo, era em Jerusalém. Só que daí, no ano de 586, o povo é levado para a Babilônia, cativo, escravo, exilado. E agora? Como é que essa adoração vai acontecer? A partir daí, a partir da realidade do exílio, começa a surgir a necessidade da adoração que não seja em Jerusalém. E tudo isso, Deus já estava na história dele pensando e criando o contexto para o quê? Para a igreja. Porque imagina se hoje, esse domingo, a gente precisasse de Jerusalém para adorar. Tá, estou forçando um exemplo aqui. Mas a gente percebe essa história que começa a acontecer. Então, o conceito de sinagoga, vocês podem ler lá no Antigo Testamento, nesses livros, ele não existe lá, mas ele vai existir no Novo. E tudo isso já tem... E nesses 400 anos, a sinagoga ela vai ampliar. Porque o contexto da sinagoga era o lugar onde se lia a lei, onde se aprendia. E a gente vai ver, quando a gente for ler os evangelhos, a sinagoga não é assim: olha, pessoal, tem uma novidade, chegou aí agora, tem a sinagoga para vocês. Não, a sinagoga já está estabelecida. Por quê? Porque nesses 400 anos a sinagoga se organizou, ela formalizou, ela foi definida como algo que surgiu lá na realidade do exílio.
O povo voltou, a adoração, o templo, essas coisas, os sacerdotes, o templo foi, não é, retomado e tudo mais, mas esse conceito veio junto, e não veio à toa, porque Deus já olhava lá na frente e falava assim: esse pessoal vai precisar, chegará a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Mas, ainda que seja adoração individual, esse povo vai ter que se reunir. E se a gente está falando dos confins da terra, não vai dar para todo mundo ficar indo para Jerusalém. Deus já estava preparando o cenário do povo estar reunido. A igreja é uma progressão, é uma evolução da sinagoga, que surgiu nesse tempo aí, tá? E, enfim, gente, a história política a gente vai ver, quem pega para estudar, é bem interessante. Esse período, essa janela dos 400 anos, chama interbíblico, não é? É um período que também é chamado de um tempo de silêncio, né? Tempo de silêncio. É um tempo de silêncio, mas assim, não que exista, assim, não tem nada acontecendo, porque às vezes dá a impressão assim, né? Acabou aqui aos 400 anos, aí voltamos. A gente percebe que tem muita coisa nova nesse tempo. É silêncio por quê? O que aconteceu em termos de silêncio que esse período da história bíblica é chamado de silêncio? Por quê? Deus não agiu de forma comunicativa com o povo. Tipo, não falando que ele não agia, mas ele não agia diretamente com o povo de Deus. É um tempo de quietude, de silêncio, né? É um tempo de silêncio profético também. Quando a gente olha na história da Bíblia, o que acontece? Teve livro que foi escrito nesse tempo? Foi, mas foi considerado depois para entrar na palavra? Não. Tem livros chamados apócrifos que surgiram nesse tempo, mas eles não vieram a serem inseridos no contexto da palavra de Deus, tá? Então, assim, silêncio, porque foi um silêncio profético, é como se Deus, então, né, se aquietasse. Por quê? Porque Deus já estava preparando todo o cenário para o momento para o qual viria Jesus, não é? Mas é um período, gente, da história muito interessante de se estudar. Por quê? Porque, afinal de contas, a história do povo de Deus, muita coisa acontece. Por exemplo, só bem pontualmente aqui, o grande anseio do povo, depois da dinastia, dos reinos e tudo mais, era o que? Era retomar, e aí exilados, era retomar a autonomia, de não serem subjugados por um povo. Essa era o grande desejo, de retomar a glória do tempo de Davi. E houve um tempo nesses 400 anos que o povo teve uma certa autonomia sim, porque eles se rebelaram. Tem uma história muito famosa, muito importante nesse entremeio aí, que é a história de Matatias e os seus filhos, a família dos Macabeus. Eles foram guerreiros. Eles ficaram aí por cerca de mais de 100 anos rebelados. Porque era um tempo que você tinha a dominação persa, levou a dominação grega, que depois foi conquistada pela dominação romana, mas os governos, os impérios estavam se reorganizando. E em meio à reorganização dava brecha para que algum povo insurgente ficasse ali rebelde, né, contra a dominação estabelecida. Então, é por isso que, inclusive, o povo de Jerusalém aí é um povo conhecido como um povo muito da rebeldia, do embate, essas coisas. Mas tudo isso acontece nesse tempo. Mas é nesses 400 anos também que vai acontecer o quê? Os romanos chegam no poder e aí eles começam a trabalhar um conceito que na história se chama Pax Romana, que é o quê? Eles estão organizando assim, eles querem universalizar o mundo. E sabe por que isso é interessante? É mais ou menos assim, a melhor forma de entender a Pax Romana é igual a entender hoje o que a gente chama também, outro efeito da história que se chama imperialismo americano. Os Estados Unidos é como se os Estados Unidos cheguem e falem assim: quero que o mundo inteiro seja igual aos Estados Unidos. A cultura, a moda, o jeito de fazer negócios, o liberalismo econômico. Eu quero que, olha, todo lugar do mundo seja um quintal dos Estados Unidos. Esse é o conceito, né, muito pontual aqui colocado sobre o imperialismo americano, esse expansionismo. Foi a mesma coisa que os romanos quiseram. E olha que interessante, na teologia a gente vai estudar e vai perceber, uma das formas que a teologia trata sobre o papel de Deus na história é que Deus é o Deus da providência, ou seja, Deus prepara tudo, Ele providencia tudo. Em meio a essa janela, em meio a essa Pax Romana, Deus já estava preparando o campo para que o evangelho pudesse ir para fora, crescer.
Porque, por exemplo, lá naquele tempo lá do Antigo Testamento, a gente não tinha essa facilidade de comunicação, né? A gente não tinha essa facilidade de estradas, de circulação. A Pax Romana, ela vem querer universalizar o grego como idioma, né? Assim, todo mundo vai falar uma língua só. Eles abrem estradas para isso. Depois vai ter um papel fundamental para que o evangelho ele percorra. Porque tem um grande missionário viajante no Novo Testamento, depois a gente vai falar sobre ele, né? Então tudo isso para facilitar viagens. E na conjuntura da história chamamos Pax Romana, a Pax Romana, né? Na conjuntura bíblica a gente chama aquilo que a Bíblia trata como a plenitude dos tempos. É o momento exato em que Deus fala assim: agora Jesus vai, agora é a hora certa dele ir, porque agora está preparado para ele chegar, fazer o ministério dele, emplacou, deixou os apóstolos, ele volta, o Espírito Santo fica, o evangelho toma proporção. Isso é tão poderoso, sabe por quê? Porque a gente vai ver que o que? Olha, o processo do povo sair do Egito e ir parar na Terra Prometida, 40 anos, né? Processo de tomada da história de Abraão, virar uma grande nação. Gente, olha quantos anos isso durou. Mas o ministério de Jesus e essa proporção para alcançar o mundo, tudo isso acontece em menos de um século. O ministério de Jesus, quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos, né? 3 anos tudo engata e vai, explode e ganha proporção. Então tudo isso por quê? Porque Deus preparou o terreno. E essa janela, a gente não vai ter na Bíblia textos, livros que falam disso, mas a gente deve estudar esse período, porque esse período é um período riquíssimo em que tudo isso aconteceu, né? E é interessante como Deus faz as coisas. E é por isso que é interessante a gente olhar essa história toda de Deus contando o tempo todo, né? Lá em Gênesis 10, acho que é 10, se eu não estiver errando aqui, tem um episódio muito famoso sendo contado lá, que é o episódio de qual? Os caras falam: vamos fazer uma coisa aqui. Torre de Babel. O que acontece na Torre de Babel? Como? Confundiam as línguas. Ou seja, a galera falava tudo uma língua só e aí hoje a gente tem que fazer curso de línguas para aprender outras línguas, né? Isso no Antigo Testamento. Só que quando chega a hora de anunciar o Evangelho, o mundo todo começa a se reunir para falar uma língua só. Por quê? Porque o pessoal precisava comunicar e fazer o Evangelho chegar em lugares numa fração de tempo muito rápida, porque daí depois tudo isso vai fazer a história ser como ela tinha que ser. Aí Deus providencia para que aquele pessoal que foi meio que desfacelado em termos da comunicação, agora eles são unificados em termos de comunicação. Por quê? Porque lá atrás eles estavam com um propósito arrogante, um propósito de meio, vamos ser os maiorais, aí a gente vai fazer uma torre aqui, nós vamos se afirmar. Era um propósito totalmente egocêntrico, totalmente para si mesmo. Mas quando chega a hora do evangelho, né? O que é o evangelho? O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. Na hora que as boas notícias chegam para ser anunciadas, Deus provê caminhos para que o povo fica falando ali na maior parte do tempo uma língua só. Percebe na história toda Deus ele traçando isso é muito legal, muito bonito. Isso foi um exemplo que eu trouxe aqui também, né? Então é isso aí, gente. A gente tem esse período do silêncio e aí nos evangelhos a gente vai ver essa retomada. Tá? A gente já viu aí, evangelho é as boas novas, ou as boas notícias. E que boas novas é essa, olhando para a história bíblica? Essa é repetida, hein? É Cristo. E qual o texto da Bíblia assim que a gente vai falar esse texto? A gente já viu esse. Qual o versículo bíblico que aponta para isso? Que é Cristo. Alguém falou aí? Fala alto. João 3,16. Porque Deus, qual que é a boa notícia? Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. É essa hora que os evangelhos registram, Deus enviando o seu Filho. E aí acontece aquilo que biblicamente a gente vai entender, então vai compreender como o rompimento profético. Por quê? Porque depois de um longo período de silêncio,
é retomado o tempo profético. Qual o profeta que logo o Novo Testamento já começa apresentando assim, que faz parte desse momento? João Batista. João Batista. Aí pontua para os dois. Quando você perceber assim que rolou um casado, aí já bota ponto para os dois. Olha, vamos lá. E fala alto e ergue a mão, que é uma competição, né? João Batista. E tem mais um ainda. Não, o Zacarias é antigo. Quem é o outro? Esse é bom, hein? Coladinho com o JB. Com o João Batista. Hã? Não. Ele é o maior profeta de todos os tempos da história. Não é Elias. Elias é do antigo. Hã? Jesus, Nicolas! Aê! Jesus é profeta também. Ele foi profeta. Essa era a grande questão daquele tempo, essa é uma grande questão. Tem religiões que falam assim, não, Jesus é de respeito, Jesus é um profeta, não é o Filho de Deus, né? A grande diferença, o islamismo, por exemplo, né? Eles vão olhar para desse ponto de vista. Mas Jesus, ele foi um grande profeta, né? E ele é desse tempo aí também, tá? Quantos evangelhos a gente tem? 4. Eu vou administrar aqui minha torcida, tá bom, perdão. Senão vão me pegar e falar, pastor, você está torcendo. Os evangelhos, eles são todos iguais? Não. A gente pode dividir em 2 grupos, quais que são? Não, um tem nome, o outro é o contrário desse aí, né? Qual que é um grupo deles aí? Ninguém? Um nome, uma classificação dos evangelhos. A gente fala assim, os evangelhos é um dos evangelhos sinóticos. E o que quer dizer sinótico? Qual que é a ideia? Hã? Quem não se envergonha? Alguém falou, ouvi uma voz aí. Quem falou? Pode falar. Olha, vamos lá, não, vamos perder a chance do ponto, hein? Querem falar, professores? Tá, é o seguinte, evangelho sinótico, a gente pensar assim, olha, é uma mesma história, mas contada por 3 pessoas de ângulos diferentes, com propósitos diferentes, tá? São quantos evangelhos sinóticos? A gente já falou, são 4 evangelhos, certo? Desses 4, quantos são sinóticos? Não, 3. Joyce falou 3. Quais que são? Mateus, Marcos e Lucas. Sabe por quê? Porque a gente vai ver assim que os textos eles são comparáveis. Tem alguns que se repetem. Alguns estão em só um deles, alguns estão em 2, alguns estão em 3. Mas são 3 olhares, algumas parábolas, alguns contos, eles são totalmente comparáveis ali, tá? Então esses são os sinóticos. João não, João ele tem uma tratativa independente, ele tem um outro caminho aí seguindo aí, tá? É importante pensar isso, gente, porque daí a gente vai entender, e aí isso nos ajuda, dentro da ideia do panorama, a entender o livro que a gente está lendo quando a gente lê. Vai nos ajudar a situar. Por exemplo, tem um evangelho que ele é mais dirigido para os judeus. Qual que é esse evangelho? Não é João. Mateus. Porque Mateus é aquele evangelho que vai o quê? Ele vai citar muito o Antigo Testamento. Ele vai falar a genealogia a partir de quem? A partir de Abraão. A gente deve se lembrar que Jesus, quando ele chegou, muita gente desacreditou de Jesus. Não acreditou, ele é o Filho de Deus? Eles estavam esperando o Messias, sim. Mas aí, quando chegou Jesus, o Messias que eu estava esperando, esse Jesus, será ele?
Ah, não sei não. Então Mateus é aquele evangelho escrito para o público judeu, para atestar e falar assim, olha, lembra que lá no Antigo Testamento estava escrito tal. Então é ele. Lembra, olha, esse traço combina com aquilo que foi dito. Essa informação combina com aquilo que foi mencionada. Olha, a genealogia de Abraão, ele faz parte da raiz de Davi, ele vem de Abraão, lá está toda a história dele. Então, Mateus, ele é esse evangelho e ele está escrito assim o tempo todo, assim a gente vai ver caminhando nessas bases aí, tá? Tem um outro evangelho que ele visa mais o povo romano, tá? Qual deles? Alguém sabe aí para dizer? Marcos, boa, que Marcelão, pontaço aí. Por que a gente vai ver que o texto de Marcos é aquele texto mais objetivo, mais prático? Por quê? Porque isso vai diferir de outro. Por exemplo, tem um evangelho que é escrito para os gregos, para os gentios. Qual é esse evangelho? Lucas, exatamente. Porque o que acontece? O povo dos gregos era um povo mais da filosofia, um pessoal que gostava mais assim de investigar as coisas. Então a gente vai perceber que o evangelho de Lucas é esse evangelho que tem o detalhamento maior das coisas. Lucas, ele faz uma análise profunda ali de querer entender quem é quem, como é quem, os relatos, tudo mais. É uma coisa mais ligada para um povo que esperava isso e é um evangelho que é escrito nessa base. Já o de Marcos, ele é mais correria ali, mais dia a dia, mais tudo mais. Ali. Esses dois, Lucas e Marcos, não conviveram com Jesus, né? Eles só Exato. aprenderam, né, com os acontecimentos revelados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, hein, que vai vir pergunta depois dessa linha. É isso aí, né? Então, são públicos diferentes e eles tinham essas abordagens. E a gente vai ter João, aí João é diferente, porque daí João ele não é um dirigido a um público. João ele é aberto para todo mundo, porque o grande propósito de João não é se comunicar com um público em particular. É como se a gente tivesse aqui, a gente vai ter um evangelho para os adolescentes, um evangelho para os homens, um para as mulheres, um para os professores, né? Para públicos, ou seja, o evangelho dos adolescentes vai ter um caminho aqui, o dos homens, mulheres, cada um vai ter um perfil. O evangelho de João, ele é para todo mundo, porque a grande intenção dele é mandar uma mensagem. Qual que é a grande mensagem do evangelho de João? Já falei isso aqui de púlpito já algumas vezes. Salvação, mas assim ligada à pessoa. E quem que é Jesus? O Filho de Deus. A grande mensagem de João é dizer assim: esse Jesus aí é o Filho de Deus, não é alguém qualquer. Falei um pouco mais alto aí, para tirar algum soninho, alguma coisa assim. É esse o Filho de Deus, porque quando você vai ler o que João se ocupa em escrever, em falar, sempre vai trazer essa divindade de Jesus à tona, entendeu? Por exemplo, João 3 vai falar de Jesus lá com Nicodemos e está falando sobre o quê? Sobre tudo isso aí, o nascer de novo e tudo mais, nascer da água e do Espírito e por aí vai. Então a gente sempre vai ter essas construções, tá? Os outros evangelhos são de uma forma mais geral, mas Lucas especialmente é uma chance de ponta aí. O evangelho de Lucas, ele é escrito para alguém em particular. Alguém sabe o nome aí? Teófilo. Aí, ó, os times se prepararam, hein? Muito bom. E olha que interessante, como você tem o evangelho de Mateus, que é escrito para os judeus. A genealogia que tem em Mateus começa a partir de Abraão. A de Lucas é escrito para os gentios, para os gregos, que depois vai ter uma proporção, um alcance maior de gentios. Aí ele começa a genealogia não em Abraão, ele começa em Adão. Para falar assim, olha, esse Jesus começou, ele vem lá de lá tal, e ele é o que o Novo Testamento vai trazer de uma forma maravilhosa. Ele é o novo Adão, né? Porque ele vai trazer a nova criação. Ele vai ser o novo homem espiritual que por meio dele vai fazer a nova criatura surgir em nós. Olha como isso é maravilhoso, né? Então tudo isso aí, tá? Desses evangelhos tem um que ele é mais profético. Qual que é?
Lembra do texto? Não, não é Marcos. Você lembra um pouco assim do texto, do conteúdo dos sermões. Que dica que eu dei. Hã? Não, não é o de João. Não é o de Lucas também. É o de Mateus. Porque você vai ver que o quê? Ele é esse... Olha só, Mateus, ele tem, por exemplo, lá 24 e 25, ele fala sobre o final dos tempos, ele fala sobre escatologia, ele fala sobre num tom profético, Jesus fazendo profecia, né? Então, a gente tem, Mateus, ele tem esse aspecto aí, tá? Ele vai falar também outros discursos aí. A gente tem o famoso Sermão da Montanha, ele tem os discursos lá da missão, ele fala sobre parábolas, ele fala sobre a igreja, a raiz da igreja, né? Lá quando ele fala sobre Pedro, com Pedro, né? E tudo mais, não sobre Pedro, com Pedro, ele fala sobre o final dos tempos. Tem um outro que é mais, assim, olha só, um que é mais prático, fala mais dos milagres. Qual o evangelho que é esse? Marcos. E olha que interessante, os romanos, eles eram muito místicos, eles tinham um monte de deuses e tudo mais. Então o que acontece? O evangelho de Marcos vai vir falar muito sobre milagres. Por quê? É um público que chama a atenção deles, eles gostam, né? Então aí você percebe que Marcos, ele tem essa preocupação por causa disso. Tem outro que é mais histórico, qual que é? Lucas, exatamente. E aí a gente vai ver que Lucas, ele tem essa linha mais grega, mais filosófica mesmo. Ele fala mais sobre discursos, ideias, narrativas. Ele explora as parábolas desse campo de vista também. Ele promove mais reflexão. E tem aí o que é mais espiritual, que é João, né? Porque daí ele tem esse campo de olhar para aquilo que é sobrenatural, aí vindo por meio da vinda do Filho de Deus, tá? Mas eu quero deixar destacado aqui para vocês, nessa época do final, do começo, do primeiro século, foram escritos muitos evangelhos, vários outros, curioso isso, né? Mas na hora de definirem quais evangelhos ficariam na palavra de Deus, só ficaram esses quatro. Tem um quesito que é importantíssimo e definidor acerca do que definiu porque esses quatro evangelhos foram os que ficaram na Bíblia. Alguém arrisca? Por que foram esses quatro que ficaram na Bíblia? Essa pergunta é enjoada. Vamos ver. Ninguém? Espera aí, vamos por partes. Qual? Não, não é essa ainda. Irmã Celestina, bem alto para a gente ouvir. Mas tem uma coisa bem ligada ao perfil desse, não é isso ainda. Valtinho? Das regras é que ou andou com Jesus, ou teve pessoas que ligadas a Jesus. Ponto. Isso a gente chama do quê? Eles têm a tradição apostólica. Porque ser apóstolo é isso, gente, é ter a ver com um mestre, entendeu? Tá ali com ele mesmo, entendeu? Isso é apóstolo para valer, isso é apóstolo de verdade, tá? Então assim, o que acontece? Tem 2 desses evangelhos que andaram com Jesus. Quem foram eles? Não, desses evangelistas, escritores do evangelho. Mateus e João. E os outros 2, aí a Anali já nos ajudou, e aí os outros 2, eles não andaram com Jesus, mas eles estiveram totalmente envolvidos com apóstolos que andaram com Jesus, certo? E quais que são? Marcos e Lucas, tá ok. Com quais apóstolos Marcos e Lucas andaram de forma a assegurar a estada deles no evangelho, então? Essa é... Marcos, com quem Marcos esteve ali dos apóstolos, ele esteve bem ligado, que garantiu a entrada dele no cano? Bem alto, fala bem alto.
Pedro, ouvi aqui. Aí ó, o pessoal às vezes fala assim, o pessoal vai participar e fala assim, Pedro, fala alto, não tem problema. A Nádia ali na botar a mão assim, ó. Tipo, ela falou Pedro também? Aí ponto para os dois aqui que eu vi aqui, tá? E Lucas, Paulo, exatamente, tá ok? Então eles são aí da nossa tradição. Agora a gente vai falar um pouco então sobre Jesus, porque tudo isso que a gente está vendo, a gente vai ver essas amarrações com a história maior, né, da história da redenção que a gente tem visto aí, tá? Onde Jesus nasceu? Belém. E Belém ficava na onde? Judéia. Isso aí. Depois que Jesus nasceu, Jesus mudou de endereço rapidinho. Para onde Jesus foi? Hã? Não. Não. Olha, alguém falou já? Egito. Boa. Jesus foi para o Egito. Quanto tempo Jesus ficou no Egito? Foi levado. Não foi, né? Boa. E quanto tempo Jesus mais ou menos ficou no Egito lá? 1 ano não. 12 anos não. 13 também não. 7 anos também não. 4 anos também não. 2 anos, alguém disse 2 anos aí. 2 anos. 2 anos, né? E o que definiu para Jesus ser trazido de volta, né? Obrigado. O que aconteceu que daí assim a hora de voltar do Egito? A morte de Herodes, boa. E aí quando Jesus, enfim, foi trazido, voltou com a sua família, Jesus voltou para onde? Nazaré. Boa, correto. E onde fica Nazaré? Onde fica Onde fica Nazaré? Sem palpites? Onde fica Nazaré? Vocês falaram não onde ficava Belém, não falaram? Não, onde fica Nazaré? Na Galileia. Por isso que a gente vai entender que o quê? Porque daí Jesus cresceu em Nazaré da Galileia. Por isso que Jesus é chamado de o Nazareno. Por isso que Jesus é chamado de o Galileu, tá? Então eles voltaram para lá. Mas por que olha, vamos lá, Jesus estava em Belém da Judéia, foi para o Egito, por que Jesus voltou para Nazaré da Galileia? Jesus não voltou, foi trazido. Agora, toda hora que eu falo já. Por que Jesus ele voltou, quando ele voltou com a sua família, agora eu me enrolo, gente. Por que Jesus, quando José, a família voltou, por que eles foram para Nazaré da Galileia? Ninguém? Por quê? Ninguém? Porque Herodes tinha morrido, mas o filhão estava lá. Arquelau. A Bíblia fala isso, tá? Então, por isso que eles foram crescer, eles foram lá, né? Jesus foi crescer lá com a sua família por lá. Que tipo de lugar, gente, era a Judéia? Era que tipo de lugar? Assim, era... Eu não vou falar mais porque senão vou entregar a resposta. Nenhum palpite? Não era um lugar mais simples. Tipo assim, olhando assim. É verdade, né? Não, verdade, a pergunta não está bem construída, verdade. Olha, que outra cidade ficava na Judéia? Cidade, a gente está estudando ela domingo à noite. Jerusalém. Jerusalém era o quê? Era distrito, bairro, capital. A capital era onde o quê? Onde tudo. Então, Judéia, né, era uma região ali mais aquecida. Era tipo São Paulo. Perdão, essa pergunta não... Me descontam do time do professor aí, né?
E a Galileia já era um tipo de lugar de que tipo? Mais pobre, mais simples. Osasco, ó, falaram tipo... Ô Jonas, vamos dar uma valorizada na gente aí, né? Mas assim, a Galileia era o lugar mais humilde, é um lugar mais pobre, um lugar mais de os pescadores e tudo mais. Por que que isso é importante? Porque assim, onde os doutores da lei estavam? Jerusalém, na Judéia. E onde eles não estavam? Na Galileia. Porque quando a gente está falando lá nos evangelhos desse tempo onde tinham os doutores da lei, os escribas, tudo mais, era elite intelectual, pensante, era o pessoal da lei. A lei era a propriedade maior do povo de Israel. Então era assim, ali onde Jerusalém era onde tudo acontecia. Vamos separando que depois de ter nascido na manjedoura, onde que Jesus cresceu, né? Da onde os discípulos são chamados e a maioria deles são pescadores. E de qual região? Da Galileia. Só um deles acho que veio da capital, Judas. Justo quem, né? Então assim, eu não sei se é só Judas, tá? Mas assim, não lembro agora. Mas isso é importante, tá bom? Então assim, aí vamos lá. Então é legal a gente observar isso, sabe por quê? A gente está falando isso por quê? Porque Jesus, o povo judeu, sempre foi construído e estabelecido dentro de uma realidade nacional. O conceito é nação de Israel. Era um orgulho de Israel, uma nação. E aqui, nos evangelhos, chega um momento em que isso vai ser mudado, vai ser transformado. Então Jesus vira ele é meio que assim, não é nômade, mas é esse que nasceu na Judéia, mas está no Egito, mas vai para a região lá. Isso começa já a dar uma noção de que, por que o pessoal desacreditava, né? Qual que uma das coisas alguém disse lá no Novo Testamento sobre Jesus? O que pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, né? Tipo assim, se fosse o Messias ele vai nascer ali no centro da metrópole ali da elite, vai quase nascer em meio ao sinédrio, vai vir, né, um erudito da lei. Aí veio Jesus lá da roça, meio do interior. Mas tudo isso mostra o quê? Esse novo momento em que Deus está rompendo com uma realidade nacional, com o povo em particular, para alcançar o mundo. E aí Deus, ele estabelece, canta a bola de um jeito, dizendo assim, olha, essa nova história, eu garanto ela, porque vocês, pela lei, vocês não fizeram nada de bom, né? Lá no Antigo Testamento eu dei a lei para vocês não obedeceram, foram para o exílio. Quando vocês voltaram assim, vocês resolveram o problema da idolatria, vocês não viveram mais a idolatria, mas vocês começaram a falhar de novo. Por isso que teve mais profeta batendo no povo, falando, gente, vamos andar direito, tragam as ofertas aí, vocês estão construindo as suas próprias casas aí, o templo do Senhor está ficando às traças aí. Isso em Malaquias, isso depois do exílio. Então aí chega a hora que Deus fala assim, eu vou mandar alguém de um lugar que eles vão desacreditar, eles vão falar assim, não é possível que o Messias, o nosso poderoso que nós estamos esperando, vai vir lá do rincão do fim de Israel lá, né? Isso tudo vai fazendo apontamentos para a história maior que a gente está contando, né? É importante a gente observar isso, tá? Vamos lá, quando mais ou menos assim, que fase da vida aí de Jesus que José morreu? José, pai de Jesus. A Bíblia não estabelece uma data, mas dá para ter uma noção. Adolescência? Fase adulta. Assim, acho que as duas perguntas podem ser compreendidas. Por quê? Tem um episódio de Jesus que José ainda está presente. Jesus ainda não está no ministério, mas José ainda está presente. Qual episódio que é? Exato, os 12 anos. O que acontece? Houve uma discordância. O que a gente precisa pensar? Na nação judaica, o adolescente, ele alcançava a sua maioridade civil, jurídica e religiosa nos 13 anos. É o evento lá que é conhecido, eles experimentam o rito de passagem, Bar Mitzvah, né?
Então, assim, não era assim, qualquer criança chegava no templo e já podia ali ficar participando com os doutores da lei. É com 12, né, 13 anos ali que é a fase que, assim, agora, porque o menino está entrando na adolescência, ele já é um adulto. E às vezes isso nos assusta muito, né? Porque a gente olha e fala assim, mas como 12 anos? Porque a gente olha para a nossa fase de adolescência de hoje, em que, né? Mas na nação de Judá, lá dos judeus, um menino de 12, 13 anos já estava já prestes a casar e começar a vida já. A vida começava cedo. Já era adulto, já pesava, né? Tinha 12 anos, né? Tinha minha ponta, porque é adolescente, tá? 12 anos. Para eles era adulto, mas para nós não é não. Exato, né? Tá aumentando. Um dia desse eu vi aí na mídia aí falando de um adolescente de 24 anos, 25 anos. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal tratando como se era adolescente, né? Né? Então, cada vez mais se vive, mais se prolonga as faixas etárias, né? Então a Bíblia vai mostrar que no episódio dos 12 anos, José ainda estava lá. Mas quando Jesus já vai começar o seu ministério lá, José não estava mais lá. Então é importante a gente ver que isso assim, Jesus ele foi começar o ministério dele só com 30 anos, né? Vai vendo. Olha, quando Jesus nasce, os pastores eles saem fazendo uma festa lá, porque o que? A boa notícia, o Filho de Deus, o Messias, nasceu. Aí dá aquela sensação assim, né, de agora vai, né? Jesus chegou, né? Ainda durou 30 anos ainda, né? 30 anos da história se enveredar para valer, né? Mas a gente vê que ao mesmo tempo foi um tempo do qual Jesus, ele cuidou da sua família, né? Porque a gente não tem uma precisão de quando José partiu, né? Quando José faleceu. Mas Jesus era o filho mais velho. E sendo o filho mais velho, ele assumia ali a responsabilidade da família, né? Mas e nos 30 anos? Jesus teve os outros irmãos, aí os outros irmãos já estavam em situação de acompanhar melhor ali, estar com Maria e tudo mais, tá bom? Jesus tinha uma profissão, qual que era? Carpinteiro. Eu nisso, não é? Isso aí. O ministério de Jesus acontece em qual fase da vida de Jesus? Aos 30, até 33 anos, isso aí. E aí a gente vai ver que antes de Jesus entrar para o ministério, em nível pessoal, ele vai viver alguns momentos ali. Então a gente tem o nascimento dele em Belém, e aí ele vive essa parte pessoal da vida dele. Aí depois tem os primeiros acontecimentos aí, que ele, enfim, é batizado, ele passa pelo deserto, ele é tentado, ou seja, antes de Jesus botar a mão na massa, Jesus vive uma fase de preparação, né? Aguardando o momento exato de entrar em cena. E aí os evangelhos vão mostrar que o primeiro ministério de Jesus é na Judéia. Olha que interessante, porque Jesus ainda não está com os discípulos. Lá em João 3, o que está acontecendo lá naquele texto? João 3. João 3 não. Jesus está tendo A mulher de Samaria não. A mulher de Samaria acho que é Lucas 4. João 3. É o texto do João 3,16. Que Jesus fala para essa pessoa, porque Deus, tal. Quem que é a pessoa? Nicodemos. Porque, não tem ainda os adolescentes, né? Não vamos colar não, viu? Tô brincando, tô de olho aí. Mas é o seguinte, o que acontece? É Nicodemos, e Jesus ainda não está com os discípulos lá ainda. Depois disso tem experiência lá em Sicar também, com a samaritana. É o segundo lance do ministério de Jesus, é lá em Samaria. Jesus está com os discípulos lá? Ainda não, né? E olha que interessante, o ministério de Jesus lá, porque Jesus, vamos dizer assim, evangeliza aquela mulher, e aquela mulher vai e conta para a cidade inteira. Então o ministério de Jesus já está acontecendo. A gente geralmente pensa assim, o ministério de Jesus aconteceu assim, Deus chegou para Jesus e falou assim, vai, agora. Aí Jesus vai lá e fala, cadê os 12 discípulos, né? Preciso dele, 1, 2, 3, 12, vem, agora a gente começa. Não, Jesus passou uma fase, né? E tudo mais. Quiserem participar aí, tá? Daí depois Jesus vai para Galiléia, e o ministério de Jesus engata e cresce mesmo na Galiléia. Muitas coisas acontecem lá. Depois Jesus volta para a Judéia. Na Judéia ele fica pouco tempo, ele é quase apedrejado, né? Ele é
é afastado de lá, porque a Judéia é a capital onde, quando Jesus ia para a Judéia, o povo não estava pronto para receber Jesus. O povo estava tão cheio de si, tão cheio da lei, que eles não podiam aceitar um Messias que era diferente do que eles esperavam, né? Aí Jesus volta de novo, aí Jesus vai para uma região chamada Pérea ali é a região a leste do Mar Morto, né? E aí depois a gente tem os últimos acontecimentos de Jesus aí, tá? Tem até um mapinha que eu coloquei no próximo slide aí, eu sempre olhando para o Igor, né? E não é a Glaucia lá. Aí, olha só, esse mapa aí está um pouco longe, aí não sei se dá para ver, mas ali o que acontece? Aqui é a Judéia, a metrópole, a capital, onde a gente tem tudo acontecendo, aqui Jerusalém, Belém, está tudo nesse miolo aqui. A gente tem Samaria aqui, que é aquele reino do norte, onde o povo estava impuro, por causa daquela história toda que a gente viu na semana passada, nas últimas semanas. Olha da onde Jesus cresceu, olha da onde os discípulos vieram, olha da onde o ministério de Jesus, os maiores lances e eventos aconteceram, tudo nessa região aqui chamada Galileia. Pérea aqui é um lugar onde Jesus também passou por lá, é aqui nesse lugar que Jesus fala sobre as parábolas lá que tem a ver com o filho pródigo, de encontrar isso que estava perdido, é nesse lugar aqui que está um pouco mais marginal, aqui a leste aqui do Mar Morto, tá? Então, a gente vê aí que esse ministério de Jesus é um ministério meio que itinerante, ele vai circulando, ele vai voltando e tudo mais. Quando a gente fala sobre Jesus, quais são, isso é uma pergunta bem assim, a teologia bíblica que se volta para isso. Quais foram as funções que Jesus teve? A gente já falou algumas delas aqui hoje. São três funções assim que Jesus foi para a nação de Israel e para o Novo Testamento, para nós também. Que Jesus foi? Já falei uma aqui. Profeta. Qual? Missionário? Não. Sim, ele foi um missionário, mas dentro da classificação aqui, também não. Jesus Hebreus fala muito que ele é. O livro de Hebreus fala muito sobre isso. Que Jesus ele é a elevação da lei. Na lei tinha aquele que ia lá sacrificiar. Verbo, não. É o sacerdote. Jesus é o sacerdote. É aquele que fez o processo, aquele que se apresentou diante de Deus para nos apresentar. Jesus foi o sacerdote. Na lei a gente tinha isso, Jesus é o sacerdote. E tem um terceiro, a gente cantou sobre ele hoje, a gente sempre canta. Te adoramos a ti, ó Rei. Quem falou rei? Rei. Gente, por que a gente fala Rei Jesus? Por que Rei Jesus? Porque Jesus é nosso amigo, nosso queridão, a gente tem que botar ele lá em cima, vamos escolher, Rei. A gente vai ver nos evangelhos muito presente o que? Jesus falando sobre o Reino dos Céus. Reino dos Céus é exclusivo em Mateus. Por que Mateus chama Reino dos Céus? As outras partes do Novo Testamento vai chamar Reino de Deus. É o mesmo reino. Mas em Mateus, que é escrito para os judeus estavam acostumados com o conceito de reino, nação de Israel. E o que Jesus vem falar é do reino espiritual. O reino que não é só Israel, mas é de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja de todo mundo. É a nova nação espiritual, que é a igreja. Então, por isso que aqui em Mateus eles vão chamar de reino dos céus, porque essa pessoalidade ligada ao quê? Olha, vocês estão acostumados aqui com o reino dos homens, agora a gente tem o reino dos céus, que é o reino de Deus, né? Que é o quê? Que é a igreja. Olha como isso é bonito, né? Então, por isso, quando a gente canta Te Adoramos, Rei Jesus, hoje a gente cantamos aqui também uma música falando sobre Rei Jesus. A gente está falando sobre o quê? Sobre essa configuração de que Jesus, que ele é profeta, sacerdote e rei, tá? Isso é muito importante, gente, porque muito das músicas que nós cantamos levam a essas figuras de Jesus, e a gente precisa cantar, adorar o Senhor com consciência. A gente
gente precisa olhar para Jesus e entender que Ele é o nosso sacerdote, que sem Ele a gente não seria nada, né? E, sim. Cumpre todas as etapas e sem Ele, porque a graça é uma elevação, mas a graça foi possível por causa dele, porque Ele é o sacerdote, porque sem Ele não estaríamos aceitáveis diante da justiça de Deus, né? Sem Ele não teria graça. Sim. 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 Exatamente, ele veio para esse papel mais destacado de elevação. Eu já vi já. O sinal chega para mim primeiro, porque é quando já psicologicamente já acontece. Só ele poderia. Exato. Exato, e aí a história faz toda aquela ideia do que a gente tem entendido e olhado, porque daí Jesus é esse estágio maior, esse estágio mais avançado e destacado aí, né? Tá? Então, gente, a gente vai ver exatamente isso, ó. Jesus, ele é o agente da graça, ele é a representação máxima da intervenção, da providência de Deus na história, porque Deus que providenciou Jesus, né? Jesus é filho do homem, por quê? Porque ele é o Deus encarnado, aquele que foi apto a cumprir toda essa expressão, né? E Deus amou de tal forma que enviou Jesus e ele fez a obra completa. E aí, hoje a gente é salvo não por mérito nosso, mas pela graça de Deus. Então a lei, o Antigo Testamento, ela foi aquela aliança por meio do compromisso humano em obedecer, que o homem não dava conta de obedecer, né? Todo aquele sistema que o homem não dava conta, mas a graça, o Novo Testamento, a nova aliança que vem por meio do sangue de Jesus, né? O nosso sacerdote, o nosso advogado. Vocês percebem a importância do que nós celebramos na ceia? Porque a ceia, ela representa essa memória, essa revivificação de quem Jesus foi, de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele representa para nós, né? Jesus, então, Ele vai para os céus, Atos vai nos mostrar isso, nos contar isso, e aí Atos vai contar a continuidade da história sobre dois ministérios. Quais são esses ministérios? O que acontece em Atos? Aí teve a festa do Pentecoste, que aí foi onde o Espírito Santo desceu primeiro, eles começaram a falar em línguas também. Certo. Aí tem também só dos apóstolos que dividiram, depois também, o que mais? O ministério de Paulo, né, como ele vai governando a igreja, dirigindo eles para a forma que Jesus queria também, dá para a gente entender também um pouquinho da conversão de Paulo, de como ele passou de um seguidor para realmente ser uma pessoa perseguida, pregar a palavra dele, direcionar a igreja para o caminho certo. 300 mil pontos. Obrigado. Amém. O seguinte, o que acontece? Em Atos a gente vai ver essas duas figuras. Vocês falaram aqui dos apóstolos, vocês falaram de Paulo viajando, das missões de Paulo e tudo mais. Isso é o quê? Isso é a igreja engatando e pulverizando o mundo. E já começa a acontecer, o ministério da igreja. A gente vai ver também o Espírito Santo, porque tudo isso só é viabilizado porque Jesus foi, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Consolador. Em João é muito bonito, porque João é esse discurso da partida de Jesus, do qual Jesus fala assim: eu vou, mas vocês não vão ficar sós. Vocês vão, é como se Jesus dissesse assim: eu vou continuar aqui, eu estou com vocês. A diferença é que ao invés de ser eu corporeamente, fisicamente, vai ser o Espírito Santo. É uma boa pergunta para a gente, né? Porque vivemos hoje como se Jesus estivesse no nosso meio, fisicamente, assim, como Ele de fato está, não fisicamente, mas presencialmente. Crentes, a gente
infelizmente, a gente vê muita religião e pouca desse pra valer que precisa ter, não é? Tem dois grandes personagens no livro de Atos. Tem muitos personagens, mas tem dois principais. Assim, até certo ponto do livro fala muito de um, depois começa a falar de outro. Quais são esses personagens? Paulo, sim. Silas, não. Qual o outro? Estevão, não. Estevão, não. Também não. Pedro. De 1 a 12 a gente vai ter essa expressão maior de Pedro, e de 13 a 28 a gente vai ter Paulo, a história de Paulo. Em Atos a gente vai ter a gente vai viver o quê? Vai ver o quê? Lá em Atos 1:8, Jesus falou assim: olha, vão fazer igreja, vão fazer reino dos céus, reino de Deus, vão ampliar essa história, que a história tem que continuar. Primeiro, aí ele fala alguns lugares lá. Primeiro na onde? Não, um lugar. Primeiro, Não, Samaria é segundo. Jerusalém. Depois, Samaria e em toda Judéia. E aí até? Exato. Então assim a gente vê, olha, em Jerusalém, na Judéia, estabelecimento da igreja. E é o que acontece, Pentecoste, vocês falaram, forte, crescente, firme ali. Só que daí depois, não fiquem ali, mas vão o quê? Para Samaria. Jesus já tinha dado referência para eles assim: olha, não fiquem em Jerusalém, vão para Samaria. Ou seja, o reino de Deus é para todo aquele que nele crê, seja judeu, seja não judeu. E o maior indicativo disso era Samaria, porque o pessoal não gostava dos samaritanos. E Jesus rompeu, mostrou, quebrou esse paradigma de diversas formas. E depois até os confins da terra. E isso é legal porque a gente vai ver isso acontecendo a fundo, sendo contado em Atos e depois nas cartas, principalmente nas cartas paulinas, porque Paulo, entre muitas coisas, Paulo ele era rolou aí, fazia missões, então ele era viagens missionárias de Paulo, gente. Paulo ele era viajante, Paulo plantava igreja, Paulo estava fazendo isso o tempo todo. Então as cartas de Paulo, elas vão mostrar isso, elas são outro capítulo que a gente tem aí, tá? Falando dessa expansão da igreja, tá? E aí é legal a gente ver, Atos é um livro muito interessante a gente ver, porque Atos ele conta um desenrolar da história, que depois as cartas estão inseridas ali dentro, tá? Então é importante a gente meio que tentar sempre amarrar, porque isso traz muita profundidade quando a gente estuda. As cartas de Paulo, que são várias, a gente vai ver elas sendo dirigidas com 3 enfoques. Elas eram escritas para as igrejas e também tem um perfil de cartas. As cartas paulinas também tinham algumas delas que eram cartas para as igrejas, e tinha outras que eram tinha uma pessoal, e tinha uma que era para preparar Timóteo, para preparar, o que Timóteo era? Um jovem pastor. Então cartas que eram pastorais, é isso. Então porque são 4 cartas pastorais, né? 3, melhor, né? A gente tem 1ª e 2ª Timóteo e Tito, porque são cartas, gente, que vai dar a configuração de como é um ministério pastoral dentro da igreja, né? Então isso é importante. Tem uma carta pessoal que é a que foi escrita por uma pessoa só. A última delas, ainda dei uma dica, hein, meu? Filemão, isso. E Paulo escreve para Filemão falando de um escravo dele que era um escravo fujão. Qual é o nome do escravo? Eu estou pegando pesado, né? Alguém sabe? Alguém lembra? Onésimo é o nome, tá? Onésimo é o nome. Depois a gente tem as cartas gerais, que daí a gente vai ter Hebreus. Muita gente atribui Hebreus a Paulo, a gente não tem uma definição clara sobre isso aí, mas tem Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E a gente tem o livro de Apocalipse. Apocalipse é o tipo de literatura, tipo de conteúdo escatológico, que fala sobre o final dos tempos.
Esses livros, esses conteúdos, a gente tem Daniel também, é um livro lá no Antigo Testamento desse perfil, a gente tem texto em Mateus que fala nesse pé. O objetivo nunca é para criar assim, aquele fetiche, aquela coisa, nossa, vamos prever o futuro, que é o que o pessoal geralmente costuma ler esses materiais nesse intento. Mas o grande propósito do material escatológico bíblico é preparar, é chamar os crentes a permanecerem fiéis mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempos de apostasia, porque precisamos disso, e a gente está entrando numa fase aí que tem a ver com isso aí, né? Então, mais do que ficar aí divagando, né, tantas coisas, a gente vê esse grande propósito aí, tá bom? Então, gente, isso era o que a gente ia pincelar, passar aqui hoje, tá? Vou pedir aí para o próximo slide aí a gente ir, acho que a gente tem mais um. Ah, tá, aí ó, é importante a gente ver essa tabela aqui, porque ela mostra as cartas na ordem que elas foram escritas, tá? Então, a primeira carta, por exemplo, foi a de Gálatas. Aí depois de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que vocês já estudaram aqui numa IBD, né? Eu vou marcar um dia, eu vou fazer uma chamada oral. Estou brincando, não vou fazer isso não, tá? Sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, e a gente tem todas as cartas de Paulo aí, todo o conteúdo. É interessante a gente saber essa cronologia, porque isso facilita também depois a gente navegar, se encontrar quando a gente está lendo Atos também, que muita coisa do que está nessa carta aqui, existe menções diretas ou indiretas ali dentro do conteúdo ali de Atos, tá? Vou pedir mais um slide aí, a gente está terminando, e aqui, gente, é a continuação daquela nossa linha do tempo, tá? Então, assim, depois do retorno para Jerusalém, a gente tem um interbíblico, que é esse período riquíssimo, maravilhoso. A gente não tem registro na palavra de Deus, mas que preparou a chegada do Messias, a chegada de Jesus. E a gente tem os evangelhos que cobrem muito bem. Depois a gente vai para Atos, que tem essa fase da igreja, e a gente tem aí, então, o livro de Atos, que é um livro histórico, mas que abre cena aí para o contexto do que depois vão vir as cartas, tá? E que conta essa progressão da igreja, que é a igreja que a gente tem até hoje. A igreja que foi toda forjada no 1º século, mas que a gente busca, quando a gente prega, quando a gente vive igreja hoje, a gente está o tempo todo o quê? Olhando Bíblia. E a referência maior para nós é a Bíblia, não é? Que a gente encontra os registros maiores aqui no Novo Testamento. A referência maior de igreja é a de Atos, olhando para os conteúdos de Paulo, que são doutrina, junto com as cartas gerais aí para aquilo que a gente experimenta. E o livro de Apocalipse, que de tudo que foi escrito, é o último livro da Bíblia e que nos chama a perseverar até que ele venha. Por quê? Encerro aqui, né, nesse tempo aqui, falando assim: Jesus falou, é como se Jesus dissesse assim: olha, vai acontecer um monte de coisa, mas eu estou contando aqui para vocês, mas saibam que quando eu vou voltar, mas quando eu vier, vai ser como ladrão à noite, ou seja, ninguém vai esperar, né? E aí, diante disso, o conteúdo bíblico nos chama o quê? A perseverar. E a gente vê o quê? Que hoje, se Jesus chegar, vai pegar todo mundo de surpresa mesmo. Por quê? A Bíblia já cantou essa bola, já falou que ia ser assim. E por quê? Porque ao longo do tempo, vai acontecer na história, o homem vai se distanciando tanto, outro silêncio, né? Vamos dizer assim, é quase que um outro silêncio. A história ela é visitada por instantes, por momentos de silêncio, né? A história não para. A gente vê que no interbíblico a história não parou. Nesse tempo depois, a gente teve a reforma protestante, a gente teve momentos em que o cristianismo viveu novos momentos, mas de uma certa perspectiva bíblica é como se houvesse um silêncio. Muita gente vai olhar para esse livro e vai falar assim: passou, é um livro lá que ficou no 1º século. Só que fala para nós até hoje, fala de coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, né? Então, finalizando aqui, eu falo assim: Timóteo, lá na segunda carta, né, dele, 3,16, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3,16, ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada, né? E ele fala sobre todo no que esse conteúdo ele é inspirado. Quando Timóteo está falando isso, Timóteo só tinha o Antigo Testamento.
A Bíblia do Novo Testamento era o Antigo Testamento, eles ainda não tinham vivido o processo de compilação do material, ter sido organizado e tudo mais. Mas naquele momento eles já tinham o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento não havia ainda o Espírito Santo junto de cada crente fiel que servia ao Senhor, não tinha. Eles tinham só a lei, né? Eles não tinham conhecimento do que haveria de vir. Notem que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente não vai ver ninguém falando do céu. Eles falam o quê? Do Sheol. O salmista, porque o fim era como se tudo acabasse, o quê? Depois da morte, né? Mas não, progressivamente na história Deus vai ampliando. E nessa história nós somos os mais privilegiados, porque hoje a gente tem a Bíblia completa, a gente tem Antigo e Novo Testamento, a gente tem o Espírito Santo, mas tantas vezes ainda os crentes não conhecem a Bíblia, os crentes lidam no dia a dia como se o Espírito Santo, né? Então, sobre isso, Jesus vai vir buscar a noiva dele, né? Então ele fala para a gente se preparar. Eu fico imaginando agora uma noiva se preparando para o casamento, né? Ela vai se adornar, ela vai se enfeitar, ela vai se conscientizar que ela vai ser uma mudança de vida, tudo, né? E é isso que, através da palavra que nós temos hoje, nós podemos nos preparar, assim, como uma noiva santa, né? Esperando o nosso noivo que vai chegar e vai nos arrebatar, né? E a preparação está aqui, né? Na santificação, na pureza, porque Deus tem uma igreja pura, né? Santificada, sem mancha. Então, cabe a todos nós, né? Buscar essa santificação e nos preparar, porque pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 2 minutos, nós temos que estar prontos. Muito bom, é isso mesmo. É interessante a gente sempre se lembrar que o que a Bíblia conta, a história que ela conta é a história de Deus. É por isso que na história de Deus, do jeito de Deus, Deus chega e fala assim, pronto, agora o povo vai para o Egito, vai ficar 400 anos. A gente fala, 400 anos vivendo lá. Depois 400 anos de silêncio. Depois do primeiro século, quantos anos? Mas é a história de Deus. E na história de Deus, a história está acontecendo, né? E aí a gente precisa pensar nisso, que a gente está vivendo num tempo de se preparar, porque Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas quantos crentes já viveram aí e Jesus não voltou? Claro que voltou para eles. Jesus volta ou quando ele vier das nuvens ou quando ele fizer chamada do nosso nome para estar diante dele. Ou seja, menos de 100 anos adiante, Jesus, se você crê no Senhor Jesus, se você é dele, você estará diante dele. E como temos vivido isso, né? Temos que se preparar, né? Temos que ser a noiva que se prepara, que se organiza, que não falha, que está ansiosa pelo encontro, pelo casamento. Temos que viver a primazia de tudo aquilo que Deus já nos deu, porque Ele já nos deu, né? Puxa, é incrível como tem tanta gente hoje nos nossos dias, no nosso tempo, ainda vivendo religião, como se o Espírito Santo não existisse, como se a Bíblia não existisse mais. Não, eu só vou na igreja, o que me disserem lá para mim tá bom. Religiosidade, pastor, né? Eu fico pensando, né? A gente começa a falar, tem que se preparar, tem que estar santo. Se a gente não entender assim, né, bem assim, dá a impressão que, nossa, como é difícil, né? Ah, vou desistir, é muito difícil. Mas nós temos o Espírito Santo, e quando você faz, como a Anali falou, essa associação com a noiva, se preparar, uma noiva se preparar dá trabalho. É uma coisa simples, né? É uma coisa que acaba sendo estressante, é tanta coisa para ver, mas mesmo assim a noiva está feliz, esperando aquela data. Então, quando a gente fala, né, tem que se preparar, tem que estar ali, não é uma coisa difícil, a gente tem que buscar o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse momento, né, que pode ser, como o senhor falou, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser há 30 anos, a gente não sabe. Mas é essa passagem, né, que a gente está aqui, que a gente possa viver ela feliz e alegre, e o Espírito Santo nos ajudando nessa preparação, não pode ser um peso, né? É uma coisa que vai acontecendo e a gente vai vivendo a alegria e as bênçãos do Senhor todos os dias, né? Porque Ele se renova todos os dias. Então, só para não deixar esse peso que dá a impressão assim, nossa, como é que eu vou saber tudo isso?
Ai, não vou conseguir. Não. Para, respira, né? Nós temos o Espírito Santo. Então, Deus nos capacitou, nos deu todas as coisas para que a gente pudesse vencer e viver essa jornada sabendo dessa história. Então, às vezes a gente sofre porque a gente não sabe da história. Tem, né, bênçãos, tem como a gente deve prosseguir, a gente não sabe, porque a gente não se dedica, a gente não lê, a gente não busca. E Deus deu todas as ferramentas para nós, né? Boa. Vamos imaginar assim, né? Já pensou nesse episódio de Jesus voltar e encontrar a noiva assim, meio, eu sei lá, eu estava aí toda despenteada, cadê o vestido, meu Deus do céu? Porque afinal de contas eu estava vivendo como se não fosse mais ter casamento. Como se o noivo atrasou, na minha concepção própria, né? Atrasou e eu achava que nem ia ter mais casamento. Que tipo de noiva Jesus acharia, né? Nosso papel é o quê? Sermos noiva do Senhor Jesus. Jesus vai voltar para a sua igreja e Jesus vai voltar para nós em nível individual, né? Enquanto Ele não volta, o nosso dever é cuidar da noiva. Cuidar da noiva, zelar pela noiva, ajudar que a noiva esteja impecável, organizada. E aí, se Jesus não voltar em tempo, né, conforme a minha vida, para a igreja, mas Ele vai voltar para mim. E quando eu estiver diante dEle, todos nós prestaremos contas acerca do quanto cuidamos da noiva, do quanto exercemos aquilo que Ele nos colocou às mãos. O Senhor, Ele nos responsabiliza. A parábola dos talentos é clara nisso. Ele colocou nas nossas mãos coisas. Ele colocou nossos dons, nossos chamados, nossos talentos. Gente, a gente não tem desculpa de falar assim, eu não podia ser um crente melhor, não podia frutificar no reino, Senhor Jesus. E já pensou, Jesus falou assim, mas no Antigo Testamento o pessoal nem tinha esperança da vinda, da nova vida, nem tinha o Espírito Santo ali junto deles. Vocês têm tudo hoje, vocês estão tudo às mãos e não se prepararam. E que esse alerta para a gente, porque a gente precisa. Semana que vem a gente continua, encerra, fecha. Então venham animados, contentes, felizes. Vamos viver um tempo maravilhoso de encerramento, tá bom? Feche os seus olhos, vamos ficar em pé, gente. Vamos agradecer a Deus por esse tempo de aula aqui. Que Ele nos ajude a viver isso nas nossas vidas. Amém? Vou pedir para que alguém ore. Sempre tem o pedido ao time dos professores, né? Alguém aí? A Grazi já até tirou o microfone da mão, que é a semana passada. Quem ora aí agradecendo por esse tempo? Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Pai, te agradeço, Deus, por este momento, Pai, que o Senhor... Amém, Pai. Que separamos, ó Pai, para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra, Deus. Amém. Que essa Palavra, Deus, seja cada dia mais enraizada em nosso coração, Pai. Amém, e que possamos, ó Pai, ser cada dia mais parecidos contigo. Por favor, Pai. Pai, que o Senhor continue abençoando os nossos trabalhos, ó Pai, continue abençoando a vida do pastor Leandro, Pai. Amém, Senhor. E que possamos, ó Pai, ser verdadeiramente igreja, Pai. Amém. Verdadeiramente, Noiva Pai, tua, servos Pai. do Senhor, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima tarde a todos. Nos vemos à noite.